Fala pessoal, seja bem-vindo ao Esporte Guará desta segunda-feira. E nesta segunda-feira, meia de ressaca para o futebol maranhense, nenhuma equipe do estado conseguiu vencer nas suas divisões do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais logo após o comercial AID Center. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Pois é, a AID Fitness fica lá no AID Center, lá na Chácara Brasil. E aproveitando a oportunidade de mandar um abraço aí pro pessoal lá, Maísa, seu Luiz, Aguiar, Hugo, toda essa moçada que faz parte da AID Fitness na Chácara do Brasil. E também nosso Instagram, se você nunca nos acompanhou, vai lá, @Esporte Guará, o Instagram do esporte, onde você fica sabendo de tudo o que acontece nos bastidores e no futebol maranhense. No Instagram Esporte Guará também tem o nosso WhatsApp, só que está um pouco longe, aí o amigo já não consegue mais ler assim tão distante. Também está aí na tela o nosso WhatsApp. E agora vamos falar do futebol maranhense no Campeonato Brasileiro da Série D. E teve confronto entre Juventude e Samas, lá de São Mateus, com Imperatriz. E chamo agora para vocês. Esse aí foi o jogo entre o Juventude e Samas e o Imperatriz. O Imperatriz conseguiu, no início da partida, antes da metade do primeiro tempo, fazer o placar de 1-0. Logo após, o Edrean conseguiu empatar para o time do Juventude. Um jogo bastante equilibrado, como nós falávamos que poderia ter sido, né? Nós já avisávamos isso na sexta-feira, que tudo poderia acontecer nesse jogo. O empate foi bom, porque haja vista para o adversário direto também, que é o Motoclube, que conseguiu, né, a proeza de perder nos seus domínios da forma que perdeu. Isso coloca o Imperatriz na quarta colocação com 14 pontos e o Juventude logo atrás também, brigando na quinta colocação. Então está muito disputado esse grupo, né? Está muito nivelado e aqui eu vou chamar a atenção, na minha opinião, está nivelado um pouco por baixo, né? Porque os times maranhenses poderiam ter rendido mais ou poderiam estar rendendo mais, não facilitando para os adversários ainda mais jogando seus domínios. E esse jogo entre o Juventude e o Imperatriz demonstrou muita força, muita vontade, muita garra ali no meio de campo e terminou nesse empate. Bom para o time do Imperatriz, que vinha de uma derrota jogando fora de casa para o próprio Motoclube e conseguiu arrancar um empate lá em São Mateus. Já do lado do time do Juventude do Samas, lá em São Mateus, não foi visto com bom agrado, porque o time jogou fora de casa quando o Paragominas na rodada passada. E segundo a própria comissão técnica do time do Juventude, como jogadores, foi um empate com gosto de derrota, porque o time conseguiu ser superior ao Paragominas. E jogando em casa, cedeu ou correu atrás do empate. Foi o Juventude que empatou diante do time do Imperatriz. Tudo isso demonstra esse equilíbrio. Juventude 1, Imperatriz 1. Imperatriz volta para sua cidade com um ponto e o time do Juventude vai colher, são 6 pontos disputados, conseguiu só 2. Aí durante a semana vai ver o que foi que acertou, o que foi que errou, para corrigir os erros e melhorar os acertos e assim conseguir reencontrar o caminho da vitória que espera Marcinho Guerreiro e toda a sua comissão técnica. Nós temos aqui o Bismarck, meio campo do Juventude, vai falar com a gente também. Graças a Deus fizemos um belo jogo, criamos várias oportunidades. Infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, um empate, mas a equipe está ciente de que tem que vencer o próximo jogo contra o Motoclube, um clássico, jogo de 6 pontos. Espero que a gente possa fazer uma semana boa e no final de semana concretizar com a vitória. É isso aí, né? O time do Juventude que veio em campo querendo a vitória, o Marcinho falou isso durante toda a semana, que era importante conseguir esses 3 pontos, que era um adversário direto, o time do Imperatriz. O Imperatriz também queria vencer a partida, porque veio de um resultado adverso jogando em casa, e perder ponto em casa te obriga a vencer fora. E quando você vai obrigado a vencer fora de casa, enfrentando um adversário como o Juventude Samas, que é um time muito bem montado, muito bem treinado, que está vindo numa crescente, e a gente costuma dizer que está vindo numa crescente no momento certo, porque no início ali vinha de resultados adversos, não vinha com um jogo bem atraente, um jogo com uma consequência bem definida. Então o time do Juventude precisava vencer. Não conseguiu vencer porque o Imperatriz, por outro lado, tinha essa mesma necessidade. Nem sempre quem quer vencer
consegue vencer, porque o futebol, eu sempre costumo dizer que o futebol é um dos poucos esportes onde o mais fraco consegue vencer o mais forte. E falando de Juventude e Imperatriz, aí costuma esse equilíbrio, esse empate também serviu para outros times do grupo A2. Tudo isso a gente fala também logo mais sobre Motoclube Sampaio Corrêa, logo após o intervalo. Pois é, pessoal, agora dando continuidade na Série D do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Motoclube, hein? O Moto que enfrentou o Paragominas no Niozinho Santos, outrora o Niozinho Santos tão temido pelos adversários do Motoclube, mas nessa Série D o Papão do Norte não está conseguindo se impor e fazer os resultados que merece fazer, o que tinha necessidade de fazer jogando no Niozinho Santos. Vamos conferir agora os melhores momentos de Motoclube e Paragominas. Os donos da casa chegaram na partida com uma confiança enorme, mas não demorou muito tempo para o Paragominas mostrar que não estava para brincadeira. Se apresentou melhor no ataque e não demorou para as chances se tornarem resultados. Logo aos 7 minutos, Dutra aproveitou a sobra na grande área para abrir o placar e de pé esquerdo. No ritmo, o Jacaré pressionava o Papão e aos 34, o Anderlan aproveitou o desvio do companheiro e cabeceou tranquilo, já que não tinha nenhuma marcação e garantiu o segundo. O Motoclube teve chance de diminuir ainda no primeiro tempo, com Márcio Diogo que deixou Henrique na cara do gol, mas o atacante perdeu o equilíbrio na hora de concluir e perdeu aí a chance. Fim de primeiro tempo, Paragominas 2, Motoclube 0. Na volta do vestiário, o Moto chegou a querer correr atrás do prejuízo, mas não conseguia concretizar uma finalização. E aos 12, Aleilson aproveitou um contra-ataque iniciado por Buil para marcar o terceiro do Jacaré. Logo em seguida, em um lance de falta, o Rubro Negro consegue diminuir aí com o Ted Love. Mas a reação foi um pouco tarde e minutos depois, o de Kleber aproveita o rebote de Matheus, enche o pé para selar o placar final da partida. Em São Luís, deu Jacaré, que inclusive encerrou aí o jejum na Série D. Fim de jogo, Motoclube 1, Paragominas 4. A gente estava precisando muito da vitória. A gente sabia que ia encontrar uma equipe aqui muito qualificada, até porque na situação que a gente está na tabela aí, a gente tinha que sair por tudo ou nada. Graças a Deus saímos com um resultado positivo. Quero dar os parabéns aí para a equipe do Moto, foi onde eu joguei aqui também. E graças a Deus, mais uma vez a lei do ex, 2 vezes um lá, outra aqui. Mas assim, eu desejo boa sorte para eles, boa sorte para a gente no decorrer do campeonato. E que Deus possa estar abençoando cada um de ambas as equipes. E assim, futebol é isso, ganhar, empatar ou perder. Graças a Deus, hoje saímos com a vitória. O time do Moto saiu com a derrota, mas no decorrer do campeonato tenho certeza que eles vão classificar e nem nós. Mas valeu. Olha, nossa equipe sabia que a equipe deles ia jogar no contra-ataque, né? A gente vacilou no comecinho do jogo aí, tomamos 2 gols logo em sequência da competição. A gente sabe que a competição ela precisa pontuar, ainda mais dentro de casa. Mas a competição tem mais jogos, a gente sabe que tem que corrigir esses detalhes aí para estar pontuando, para estar entre o G4 ali, para essa fase classificatória. Então a gente entende que a pontuação tem que ser atingida, a gente vai trabalhar durante a semana para estar corrigindo os erros e novamente voltar a vencer. Meus amigos, o Lucas Huck falou que sabia que o adversário ia jogar no contra-ataque. Mas quando o adversário joga no contra-ataque, você vai ter que ter a bola para propor o jogo. E o Moto não viu a cor da bola no Niozinho Santos, né? Uma derrota injustificável, um placar elástico, não pelo que aconteceu dentro do campo. Pelo que aconteceu dentro de campo, foi até notório, até a gente consegue entender, porque o time do Moto deu muito espaço, jogou espaçado, não conseguia marcar, o meio de campo não marcou, não criou. Foi um time mesmo muito funerário dentro do jogo. E isso resultou nesse placar elástico, né? Atuações individuais irreconhecíveis dos atletas, que gerou o coletivo não funcionando. Então o time do Paragominas não venceu o Moto num contra-ataque. Venceu o Moto com autoridade, mandando no jogo do início ao fim. Um time que tem Caiquinha no ataque, Marciano também, maranhense, Robinho na zaga. Foi um time mais organizado dentro do campo. O time do Moto não parecia nem aquele Moto que nós estamos acostumados a ver jogando, né? Principalmente nessa Série D. O time do Moto não está conseguindo manter um equilíbrio defensivo e ofensivo. Isso está resultando na classificação na tabela. O Moto tinha toda a necessidade de vencer essa partida porque já dava um passo muito largo rumo à sua classificação. Agora vai depender de uma vitória contra o time do Juventude. O Juventude também vem para ganhar. Se o Moto não conseguir vencer o Juventude, que devido a esse placar ficou valendo agora como se fosse uma final, uma decisão. Se o Moto não vencer o Juventude,
fica muito difícil já a classificação do Moto na Série D. Veja bem que nós estamos falando, faltam 3 rodadas e o Moto se complicou não só pela derrota, mas da forma de como perdeu e pelo placar que foi instaurada essa vitória do time do Paragominas. Aí nós temos a tabela, o Guarani com 25 pontos, 4 de julho com 17, aí veio o Moto com 15, Imperatriz 15. Agora, pasmem, o Palmas com 14. Palmas passou as 4, 5 primeiras rodadas sendo lanterna da competição. Paragominas, que o Moto ressuscitou para Paragominas, e o Juventude Samas. E também a gente tem uma sonora do Carlos Ferros. Vamos ouvir o Carlos Ferros? Fica a lição, né, dos 27 minutos iniciais péssimo, né, sonolento que o nosso time entrou, né, no primeiro tempo, e o Paragominas aproveitou, né, era a proposta deles, tá jogando no contra-ataque, e tiveram mais clareza disso, tiraram isso como ponto positivo, e a gente tem que reconhecer, né, fizemos um péssimo primeiro tempo, e no segundo tempo teve a entrega, mas infelizmente as nossas bolas não entraram, e a dos caras entrarem, fazer o quê? É futebol, a gente não tem, como eu sempre falo, não tem fórmula para vitória. Né? E falar também depois do resultado é muito fácil. Porém, já acabou, estamos no G4, focar no Juventude, esse aqui não tem mais volta, levantar a cabeça e ir para cima. Já acabou o jogo, né? Que nós estamos na segunda-feira. Agora, estar no G4 não justifica, na minha opinião, a forma como o Moto perdeu. Estar no G4 não pode dar o privilégio de o Moto receber um time como o Paragominas, que ali não está nem na quarta, na quinta força do futebol paraense, e o peso da camisa do Moto, com o peso da camisa do Paragominas, jogando nos seus domínios, jogando em Osírio Santos, realmente essa derrota não estava no script, nem o pior torcedor, que poderia ter ali o mais pessimista torcedor, melhor falando, iria, né, imaginar uma derrota dessa. E nem o torcedor mais otimista do Paragominas poderia imaginar uma vitória do time deles, uma vitória do time paraense jogando no Niozinho Santos. O Moto ele é muito grande, a grandeza do Moto, né, faz a gente imaginar que é impossível perder da forma que perdeu. Ah, Tadeu, mas é impossível perder? Não é impossível perder, mas da forma como o Moto entrou em campo, da forma como o Moto aceitou a imposição do adversário, isso sim a gente pensa que não poderia acontecer. Então, eu repito, só dizer que o time está no G4 é o suficiente? Não. O time tem que estar no G4 com méritos. E o mérito também passa por uma boa atuação, passa por vitória, passa por jogos, né, bem equilibrados, com jogos com uma consistência maior, tanto no setor defensivo como no setor não ofensivo. Então, quando o time vier jogar contra o Moto, tem que saber, nós vamos jogar com um dos maiores times do estado do Maranhão, que tem uma história muito grande e que é muito forte. Então, o Moto tem que fazer prevalecer essa força mediante qualquer adversário que o time vai encontrar na Série D. Agora, ter uma obrigação de vencer o Juventude, aí sim, passa a ser obrigação, porque precisa pontuar. Em caso de derrota para o time do Juventude, o Moto sai do G4. E saindo do G4, do jeito que está, pode complicar cada vez mais a classificação do Moto. Lembrando que eu falei agora há pouco, nós estamos faltando 3 rodadas para terminar a fase de classificação dessa primeira fase. E nós já estamos ali desenhando. Será que o Moto vai se classificar? Será que o Moto não vai se classificar? E em outros tempos, o Moto nadava de braçada na primeira fase. Aí, claro que no mata-mata vai pegar time já mais equilibrado. Você vê um Castanhal, que é um time também do Pará, que lidera a chave deles com um dos melhores times da Série D. Então o Moto também tem que começar a entender que vai ter que ganhar, não ganhar por ganhar, vai ter que ganhar e convencer. Ah, mas eu prefiro jogar mal e perder, eu não preciso convencer. Quando eu falo convencimento, não é convencer a torcida, é convencer a si próprio que você também é capaz de vencer uma partida. Vocês, os atletas, comissão técnica, estão usando, né, o escudo do Moto. Então, toda vez que veste essa camisa representa muitas coisas, representa uma torcida imensa, que é o maior patrimônio do clube. Por isso que tem sócio-torcedor. O torcedor, ele se sente sócio do clube, ele tem direito ele tem o direito de querer cobrar dos seus jogadores. A diretoria do Moto está fazendo o que pode, está pagando em dia, está dando condição de treino. Agora os jogadores, a comissão técnica tem que ali se fechar mais para esse jogo. Informações que nós temos, que a diretoria do Moto Clube vai se reunir logo mais ou menos depois do almoço e vai ter uma conversa com o Carlos Ferro, com a comissão técnica do Moto Clube. Pode haver mudanças? Sim, pode, porque futebol é resultado também. Então tudo isso nós iremos ficar
ligado, quem sabe, antes do fim do programa, nós iremos dar alguma notícia sobre a permanência ou não do Carlos Ferro. E logo mais também, nós iremos falar tudo sobre Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora sim, vamos falar da Série B, o Sampaio Corrêa, hein? O Sampaio Corrêa que foi lá em Minas Gerais, conseguiu um empate muito importante, um ponto que continua deixando o Sampaio na manutenção do G4, e nós vamos agora nos melhores momentos, Sampaio Corrêa e Cruzeiro. O jogo começou com a Raposa partindo para cima do Tubarão, com várias chances inclusive. Mas passe de bola, finalização e chances criadas não significam vitória no futebol. Sem muito interesse no ataque, a Bolívia mesmo assim conseguiu ser efetiva. Em um lance rápido, Jean Silva cruzou no pé de Watson, tocando na saída de Fábio e abriu aí o placar. E lá se foi o primeiro tempo. Ida para o vestiário, Sampaio 1, Cruzeiro 0. Na volta, o Cruzeiro continuou em cima e queria um empate, produzindo bem mais que o Sampaio. Teve bola na trave, desvio e, claro, a defesa de Mota. Mas o gol veio e em rápida cobrança de escanteio de Claudinho. Marcelo Moreno aproveitou e igualou o placar. A Raposa não parou de tentar conseguir a virada até o fim, mas não era o dia. O Sampaio quase desempata nos momentos finais, mas perdeu a chance de garantir os 3 pontos. E o dia era de empate. Fim de jogo, Cruzeiro 1, Sampaio Corrêa 1. Rapaz, essa bola do Sampaio Corrêa no final do jogo foi um pecado não ter entrado. Mas eu sempre tenho uma frase no futebol que eu gosto muito, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. O Sampaio Corrêa, na entrevista do próprio Watson no final do primeiro tempo, ele falou que o Sampaio foi para empatar o jogo. Quando você faz um plano de jogo, que você vai buscar o empate na casa do adversário, beleza. Esse plano aí tem que ter uma meta que ela seja atingível ou seja superada. Por que superada? Porque o Sampaio foi para empatar o jogo. Mas como o Sampaio conseguiu fazer 1-0, virar o primeiro tempo vencendo, essa meta estava sendo superada. Então o Sampaio tinha que começar a jogar, tinha que incomodar um pouco o Cruzeiro lá na frente. O Cruzeiro conseguiu ganhar espaço, o Sampaio recuou, na minha opinião, recuou demais, contou muito com o talento do Mota e poderia ter tido uma sorte melhor. O próprio Cruzeiro também poderia ter tido outra sorte melhor se o Mota não tivesse numa tarde e noite ali muito inspiradora, muito inspirada, fazendo o que fez durante o jogo. Mas se o Sampaio, na minha opinião, o Sampaio ele é um time que dá a bola para o adversário e consegue chegar em velocidade no ataque. A transição do Sampaio Corrêa é uma transição muito forte. Isso faz com que o Sampaio esteja nesse G4. O Sampaio abdicou do ataque, se recuou muito, não incomodou o Cruzeiro. E contou com um deslize ali numa bobeada da zaga, no escanteio. Os jogadores ficaram ali, ainda estavam procurando as suas posições. O atleta do Cruzeiro foi feliz, conseguiu bater o escanteio rápido, e o Marcelo Moreno, que nós conhecemos, né? Um atleta que tem muita qualidade, um atleta de seleção do seu país, independente seja boliviano ou não, mas quando o atleta ele representa o país no futebol é porque ele tem qualidade. Então, na minha opinião, o time Sampaio, ele é um time forte, mas não pode também fazer como fez no jogo contra o Cruzeiro, só deixar o adversário jogar. Tem que incomodar. O Sampaio Corrêa tem uns extremos muito habilidosos e muito velozes para chegar nesse contra-ataque. As poucas vezes que o Sampaio chegou, o Sampaio conseguiu levar perigo ao time do Cruzeiro. Ali na posse de bola, 60% para o Cruzeiro, 40% para o Sampaio Corrêa. O Cruzeiro teve mais de 20 finalizações durante a partida toda. O Sampaio só 4. Claro que o Sampaio usou a inteligência, mas jogar muito recuado, uma hora ou outra o seu sistema defensivo vai ser vazado. Isso faz parte do futebol. E aí vem aquela velha máxima que eu falei no início, falando do Sampaio Corrêa, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Que o Sampaio Corrêa continue do jeito que está jogando, mas não nesse jogo propriamente contra o Cruzeiro, né? O Sampaio aceitou muito, né? Deu muita bola para o time do Cruzeiro. Tem que fortalecer mais o meio de campo. O Ferreira volta agora para o jogo de amanhã. É um jogo importante, né? O Sampaio está na quarta colocação, o Avaí está em quinto, com a mesma pontuação. Então é um jogo que o Sampaio precisa vencer para deixar o Avaí, né, para trás. O Náutico também tem ali os 30 pontos, o Guarani com 29. Então você vê que a posição do Sampaio, apesar de estar em quarto lugar, é uma posição delicada. Não pode tropeçar em casa, tem que fazer valer o mando de casa. E no Castelão, onde o time Sampaio é acostumado a jogar, já conhece o gramado, né? Vem desde o estadual fazendo boas partidas dentro do Castelão, o Sampaio precisa vencer o Avaí e assim ir consolidando a sua permanência no G4. Tem que saber jogar, tem que ver a volta do Ferreira é uma volta muito importante, né?
O Luiz Gustavo também vai voltar na lateral direita. O Mota permanece no gol. O goleiro reserva, o Luiz, está com suspensão pelo STJD, e a permanência do Mota dá uma segurança a mais. Aliás, Sampaio Corrêa faz 2 anos seguidos que vem mostrando bons goleiros, tanto o titular como o suplente, né? E tem esse revezamento. E durante todo o revezamento, você não consegue ver uma insegurança, porque os goleiros Sampaio, quando estão sendo exigidos, eles estão mostrando a altura porque estão vestindo a camisa do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa e Avaí, pela manutenção do clube no G4, no Campeonato Brasileiro da Série B. E nós vamos ficando por aqui. E antes de encerrar, eu quero só passar, que nós falamos agora há pouco do Motoclube, chegou uma informação para a gente que há uma tendência, né, notícia extraoficial, que o Carlos Ferro pode não permanecer mais no comando do time do Motoclube. São informações assim bem fortes, e esse desenrolar pode acontecer logo mais nas próximas horas lá no CT do Motoclube. Com essas informações nós terminamos, deixamos nosso abraço aí para o nosso amigo Gaudêncio, que não pode estar presente, mas amanhã ele estará presente aqui. Pessoal, bom almoço, boa tarde, que o Senhor abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.